aqui dentro tem que ficar em silêncio. André, estamos on? Bom, boa tarde a todos. Estamos reiniciando aí as palestras do Café Consciência. O Café Consciência tem apoio aí da UFG e recentemente nós ganhamos um projeto bem interessante da FAPEG. Nós vamos estar trazendo também pesquisadores de outras regiões do país aí, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, né? Então fiquem de olho na nossa programação. Mas hoje a gente tem o prazer de ter um pesquisador da casa. Tem tempo que eu estou tentando trazer esse pesquisador da casa. Ele foi escapando aqui, escapando ali, mas dessa vez ele não conseguiu escapar, não. Então, eu faço questão, é um orgulho enorme de ter ele abrindo aí o Café Consciência. Hoje a gente vai ter aqui o professor Guilherme Coleirinhas de Oliveira. Ele tem graduação tanto em Física quanto em Big Data e Inteligência Artificial pela PUC. O mestrado e doutorado dele ele fez aqui no Instituto de Física, inclusive o doutorado sob orientação do professor Terpes. Ele foi professor do CEPAI no período de 2009 a 2022, desculpa, nós estamos em 2026, né, até 2022, inclusive como chefe de departamento, onde ele atuou de forma muito ativa lá no CEPAI. E está dentro do nosso programa de pós-graduação em Física desde 2018, então mesmo quando era professor do CEPAI, estava já no programa, já tinha os indicadores para estar no programa, e depois ele entrou aqui no Instituto de Física. Ele atualmente é o vice-coordenador da pós-graduação, ele é nosso braço direito ali, idealizador conjuntamente com a gente ali do Café Consciência, né? Entre várias outras atividades, membro do CAD, lá da pós-graduação, que é a Coordenação de Avaliação Docente. É revisor de diversos periódicos internacionais. Hoje ele vai estar discutindo algo fantástico. Então, quando eu primeiro pensei em convidá-lo, ele ainda nem tinha capa, né? E aí foi passando, eu fui convidando, aí chegou, foi 2 capas. Aí daqui a pouquinho eu esperei mais um tempo, convidei de novo, já tinha 4 capas. Ainda bem que deu para chegar só agora, ele já tem 8 capas para comentar em basicamente 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano e meio. Né? É realmente impressionante, ele vai estar conversando para a gente a respeito disso. Então, ele publicou já 111 artigos, tem em torno de 1.400 citações, já orientou 4 mestres, 3 doutores, atualmente tem 6 alunos de doutorado sob sua supervisão, diversos alunos de iniciação científica, 25, fator H 23. É um prazer ter aqui o professor Guilherme para estar falando com a gente um pouquinho sobre o que ele vem aprontando na arte da dinâmica molecular. Vamos. Bom, obrigado, Andres, pelo convite. Não é que eu estou fugindo, não, mas é que às vezes sempre dava na terça-feira, e aí já dar aula, e aí complicava tudo. Hoje mesmo eu estava almoçando agora há pouco aqui, mas faz parte, né? Bom, eu vou falar um pouco com vocês a respeito de como a dinâmica molecular, como o grupo, né, de pesquisa tem usado a dinâmica molecular para desenvolver trabalhos que envolvem praticamente esse bloco de coisas, né? Aplicações, desenvolvimento de novos materiais, dispositivos, e assim por diante, né? Então, o passeio que eu planejei aqui, né, e é um passeio assim bem rápido, porque o volume de trabalho ficou grande demais para a apresentação, mas o Andres queria que eu falasse sobre as 8 capas aí. Então, esse é o portfólio aí das capas que a gente tem publicado dentro do grupo, né? São revistas bem tradicionais, algumas delas, outras de fator de impacto bem elevado, mas que contemplam praticamente o trabalho que os estudantes de doutorado e de alguns de iniciação científica têm desenvolvido. Aqui eu preciso deixar muito claro, nada é fruto meu, é fruto da parceria. Sem a parceria, nada disso aqui seria possível, não. Então, dar-se-á o crédito também aos alunos que desenvolveram os projetos. Vocês vão ver ao longo da apresentação todos esses estudantes aí. Bom, vamos começar pelo primeiro trabalho, né? É um trabalho sobre nanofibras peptídicas. Foi desenvolvido pela Karina. Nós buscamos aqui fazer uma modelagem de como funcionalização orgânica de materiais formados à base de peptídeos são importantes na questão de separação entre a parte hidrofóbica e hidrofílica, e como isso pode ser aplicado para a indústria de fármacos, para a entrega de drogas e assim por diante.
A modelagem desse tipo de materiais é algo quase que esculpir um cristal, sabe? É muito delicado, é muito complicado, exige um desprendimento muito grande assim, de paciência, porque realmente é o estado da arte mesmo em relação à modelagem. O trabalho foi desenvolvido pela Karina, essa é uma das... André, você desliga essas duas aqui, ó, fica melhor para o pessoal enxergar. Esse aqui é o peptídeo, né, que nós estamos avaliando, o E2 da SW6E2. Ele visto de frente, ele tem essa torção. Vista lateral, ele tem uma região hidrofóbica e uma região hidrofílica, carregado do lado das extremidades dele com glutamato, né, o ácido glutâmico, que tem uma carga. Então, essa molécula, num formato chamado beta-folha, né, onde ela está toda esticada, elas se empiam, né, de forma automática, é um processo auto-organizável. E aí, nesse empilhamento, surge esse tipo de material aqui, ó. Esse material é comprovado experimentalmente. Obviamente, experimentalmente, os detalhes desse material são impossíveis de se obter, né? Então, a gente trata a modelagem molecular desse material, buscando, por exemplo, informações sobre ligações de hidrogênio, nível de hidrofobicidade na parte interior, porque toda essa parte interior aqui é aquela região hidrofóbica que está conectada uma virada para a outra. Então, as nossas simulações foram feitas de forma bem gradativa, bem assim, sistemática, em materiais pequenos, que estão em torno de 7,2 nanômetros, até comprimentos bem maiores, que dificultam muito o processo de simulação, porque você aumenta o grau de liberdade da fibra, e aí ela pode se partir, ela pode fracionar e tudo mais, né? Então, você acaba lidando com complexidades muito maiores quando você aumenta o material. Mas o processo de simulação também comprovou que, se você não fizer isso, você não consegue obter propriedades específicas da fibra, em termos da sua mobilidade, da sua oscilação dela, a amplitude de como ela se curva e outras características, né? Uma das características que vocês podem ver é bastante visual isso, né? A fibra pequenininha, você vê que as réplicas delas praticamente viram aglomerado e a gente não consegue tantas informações. Mas quando você tem uma fibra maior, você vê todo o perfil dela. Essa aqui é a fibra. Ela sai aqui da caixa, né? Entra de novo aqui na caixa por baixo, devido às condições periódicas de contorno, e você então tem toda a fibra moldada e simulada em equilíbrio, e ela oscila dentro da caixa, e aqui a gente tira todas as propriedades termodinâmicas dela, propriedades de estabilidade, propriedades de comunicação de hidrogênio, como ela segura a água para não entrar dentro dela, criando uma camada, como se fosse uma bolacha. O recheio da bolacha é hidrofóbico. Então, esse recheio hidrofóbico, ele permite, por exemplo, você esconder uma molécula da água, por exemplo. Se você quiser, de alguma maneira, entregar um fármaco que não pode estar ligado ali a uma região mais hidrofílica, né, uma região cheia de água, você poderia esconder esse fármaco dentro desse tipo de estrutura. Essas estruturas peptídicas, elas funcionam como se fossem armadilhas. Dependendo do pH que você coloca no meio, é um gatilho do peptídeo, às vezes dá uma dobra, e ela abre, e aí ela praticamente se desmonta. Então, a entrega de drogas eficiente é um processo que, dentro desses materiais peptídicos, acabam sendo assim quase que natural, principalmente quando você tem um material cuja engenharia, né, meio que auto-organizado dele, propõe ao próprio material uma condição em que você limita o acesso da água dentro do próprio material, né? Isso tem sido assim bastante explorado na literatura. Eu me lembro que a Karina, quando ela desenvolveu esse trabalho, ela leu vários artigos para que a gente pudesse ter robustez nas confirmações, nas nossas proposições em relação à aplicação desse tipo de material. Esse trabalho foi apresentado na TV, né, Karina? Se vocês procurarem depois, no próprio site do Instituto do PPG, tem lá a reportagem onde a Karina foi dar uma entrevista a respeito desse trabalho que compõe parte da tese de doutorado dela, né? Bom, o outro trabalho que foi desenvolvido, e aí já foi em parceria com o Leonardo Bruno, lá também professor lá do CEPAI, o Lucas, o Henrique, o professor Tertz, é um trabalho que envolve
mais engenharia na área assim, de dispositivos voltados para armazenamento de energia. Então a gente sai de um complexo que é totalmente orgânico, com um viés, e vamos para outro viés, o viés de armazenamento de energia. Armazenamento de energia é algo crítico. A gente vive numa sociedade que depende fortemente de como você armazena e entrega energia. Dependendo de como você precisa dessa energia, você vai usar baterias. De outra maneira, você vai ter que usar supercapacitores ou capacitores tradicionais. A diferença entre os dois é que um capacitor tradicional é esses que vocês verem em física 3, com um dielétrico lá no meio e tudo mais. O supercapacitor, ele é a base de um eletrólito. Entre as duas placas positivas e negativas dele, você tem um eletrólito que se reorganiza na fronteira das duas placas, criando uma camada que a gente chama de dupla camada elétrica, e nessa dupla camada elétrica, nessa interface, há um campo elétrico que justamente é nele que a gente armazena essa energia. Esse tipo de dispositivo, ele desarma e arma essa dupla camada elétrica de uma maneira muito rápida, o que propõe ele a encher, né? Ele dá um charge, ele carregar de forma muito rápida e também um discharge, entrega dessa energia também de forma muito rápida. Esse é um escopo de pesquisa que basicamente o Lucas e o Henrique trabalham aqui do grupo, né? Outros estudantes agora estão iniciando também em relação a isso, e nesse trabalho a gente fez uma avaliação da troca de bromo por cloro dentro de um supercapacitor à base de líquido iônico que envolve o BEMIN, que é um dos materiais bem promissores em termos de líquidos iônicos, mas com o bromo, né? A troca do bromo pelo cloro tem impacto assim, bem objetivado mesmo, sabe? O cloro é mais leve que o bromo. Mas você está trocando uma carga por outra carga que é igual. Eu sei disso, mas o objetivo não é você mudar a janela elétrica. O objetivo é você deixar o material mais leve. Mas para que você quer deixar esse material mais leve? É porque supercapacitores hoje são utilizados na indústria aeroespacial e você coloca esses dispositivos dentro de equipamentos que vão para o espaço. Quanto mais leve, mais fácil de colocar isso no espaço. Então, esse tipo de engenharia precisa ser pensada. Nesse trabalho, com essa troca, né, de cloro, de bromo por cloro, a gente objetiva também, né, avaliar se o supercapacitor aumenta a entrega da densidade de energia. Aumentar a entrega da densidade de energia, às vezes, não é somente assim, em termos numéricos. Por exemplo, eu tenho um capacitor tradicional que entrega 3 joules por grama. Mas também avaliar isso no peso dele, o quanto ele está entregando pela quantidade do tamanho dele, da gramatura dele. Esses supercapacitores já são vendidos hoje, tem vários sites chineses aí que você pode, se você quiser, você vai lá e compra. Eles parecem uma caixa de sapato, mais ou menos assim, uns 90 quilos, né, Henrique, a última vez que a gente viu. E são modulares. Você compra os containers e vai engavetando supercapacitores para armazenamento de energia. É algo assim, feito com base grafeno. Os líquidos iônicos são aqueles dos mais venenosos possíveis, extremamente corrosivos, alguns até, se vazar, detona tudo, mas a gente tem tentado melhorar esse tipo de componentes desses equipamentos, buscando, às vezes, uma aplicação aeroespacial, às vezes uma aplicação mais voltada para gap de DDP, alguma coisa desse tipo, né? Então, esse é o nosso objetivo, pensando também que as baterias tradicionais estão meio que travadas nessa região aqui. Hoje o mercado é basicamente lítio, né? Então elas estão travadas com baixa densidade de potência, mas uma entrega muito alta de densidade de energia. Supercapacitores estão mais ou menos nessa parte, uma alta potência, mais baixa energia, e estão tentando levar isso aqui para lá. Então, a maioria das pesquisas hoje tem esse objetivo, fora outras aplicações, né? Esses são os sistemas que a gente usou, né? O eletrodo é a base de grafeno, o cátion e os ânions estão representados aí. Esse é o famoso BEMIN, né, que a gente vai usar em alguns outros trabalhos, e os ânions de cloro e bromo. Nós fizemos esse trabalho de forma bem sistemática, né? Eu lembro que decidimos fazer assim para avaliar onde é que realmente tem você aumenta a potencialidade do dispositivo. Não tem jeito, a gente precisa varrer às vezes uma propriedade, uma característica para entregar no trabalho um ponto de máximo, um ponto onde realmente
se dá, né, a efetiva produção em série daquilo ali que realmente vai fazer diferença no mercado, né? O resultado na troca do cromo pelo cloro praticamente não muda o perfil de densidade ao longo do supercapacitor, não muda também a capacitância dele, mas devido à troca de energia, troca de íon, você tem uma redução drástica em relação à massa. Existem problemas, claro. Líquidos iônicos à base de cloro possuem uma viscosidade maior. Se você tem uma viscosidade maior, isso impacta na formação da EDL. A EDL fica mais viscosa, então ela se organiza e desorganiza de forma mais lenta. Então você atrapalha o carregamento e descarregamento do dispositivo. Como contornar isso? Água. Mas você não pode colocar tanta água, porque se você colocar muita água, você altera a janela eletroquímica. E se você está pensando num dispositivo que tem que entregar 3 volts, você não pode esperar que ele entregue 3,5, senão você queima todos os aparelhos lá dentro. Ele também não pode entregar menos, não pode entregar 2, você está esperando 3. Então, a troca do íon, manter a janela elétrica, manter a capacitância, você adiciona um pouco de água, sistematicamente analisado, cada uma delas simulado, objetivando pegar o perfil onde você tem a melhor densidade, melhor quantidade de água, com a melhor troca de cromo por cloro, aí sim você tem um dispositivo otimizado. Então, a quantidade de simulações é exageradamente grande. Esse é um trabalho que realmente foi assim, custoso de fazer, foi um dos primeiros trabalhos que o Henrique desenvolveu no doutorado, em parceria com o Lucas, e assim, foi dividida as simulações para que cada um pudesse analisar uma coisa e chegar na conclusão. O resultado ainda nos surpreendeu, porque nós tivemos um acréscimo em termos assim, quando você aumenta, né, a quantidade de troca de cromo por cloro, você tem um acréscimo que pode chegar num aumento de 10% da densidade de energia armazenada por grama dispositivo. Parece pouco, mas o custo para você colocar um dispositivo de 90 quilos em órbita é diferente de você colocar dispositivos de 90 menos 10% de massa, né? Uma massa mais reduzida. Então você ganha em espaço, você ganha em densidade de energia. Esse trabalho, então, pertence à tese do Lucas. Um terceiro trabalho que a gente desenvolveu também, voltando para supercapacitores, foi esquecer um pouco os líquidos iônicos que são tóxicos. O bemin com cloro, com bromo, eles têm uma toxicidade bastante elevada. São líquidos iônicos assim, de alto desempenho, mas se você tem dispositivos, por exemplo, dentro de um carro, e isso vaza dentro do carro, não vai ter tempo de você sair lá, não. A toxicidade do cloro evaporado te derruba ali mesmo. Dali você não sai. Entende? Então, você precisa trocar. Existe uma lógica hoje da troca do líquido iônico por materiais biodegradáveis. Um dos materiais que a gente tem hoje, né, que estão sendo desenvolvidos, são os líquidos iônicos à base de solventes eutéticos. Como é que é esses líquidos iônicos aí? Você tem um par iônico, por exemplo, o cloreto de betaína, e um solvente. A proporção do cloreto, o cloreto de betaína é o positivo e negativo, o cloro é o negativo. A proporção desse com o solvente dele é misturado. Você pode pegar 1 para 1 para 1, 1 para 1 para 2, 1 para 1 para 3, e assim por diante. À medida que você altera isso, você altera a viscosidade dele. O dureza desses bichos aqui é que, mesmo na proporção mais pequena, ele já parece uma maionese. Entendeu? Ele já é viscoso pra caramba. Então, isso inibe a utilização desse tipo de material em supercapacitores, uma vez que você quer que a dupla camada elétrica se forme de uma maneira assim, mais rápida e entregue deformando a energia, né? Entregue a energia se deformando. Como melhorar isso? Um dos processos de melhoramento desse tipo de líquido iônico é a hidratação dele. Agora, qual o percentual? Aí é trabalho sistemático. Aguinha por aguinha dentro desse danado aí, dentro do supercapacitor, testando se não modifica a janela elétrica, o que acontece com a densidade de energia e com a viscosidade dele. Porque a viscosidade é algo importante para que eu mantenha a eficiência do supercapacitor. A entrega de energia tem que ser na voltagem que eu quero, dentro da quantidade de energia que eu quero entregar. Então, não adianta, por exemplo, eu fazer a troca de um excelente líquido iônico, que é venenoso,
extremamente tóxico, por um líquido iônico que é biodegradável, mas ele vai me entregar meio volt. Aí não adianta, eu vou ter que ter quantos desses aí em série ou em paralelo, dependendo da arquitetura do dispositivo, para eu conseguir chegar a 3, 4 volts, às vezes, que é o que precisa dentro do dispositivo elétrico, né? Então, existe uma engenharia aí, né, que precisa também ser avaliada, e como é que a gente entrega isso. Nesse trabalho a gente praticamente explorou isso, é um trabalho desenvolvido pelo Henrique, comigo e com o professor Eudes da Unifesp. E nesse trabalho nós utilizamos 3 compostos, né? A betaína com a arginina, a betaína com a histidina, a betaína com a lisina, todas elas combinando com cromo, né? Então são 3 líquidos iônicos eutéticos profundos. Eutético está relacionado porque o ponto de fusão dele não é um platô, né? Então um degrau no ponto de fusão. E o que a gente observou é que, mesmo assim, com esse líquido iônico puro, existe uma dificuldade, que é aquela que eu falei para vocês, da viscosidade deles, porque esses líquidos iônicos, ao contrário dos anteriores, eles possuem muita quantidade de oxigênio e nitrogênio, e isso favorece ligações de hidrogênio dentro do líquido. Então ele é um líquido meio amarrado, isso confere a ele essa viscosidade que eu falei. E nós percebemos que quando você coloca esse líquido iônico dentro da placa, né, as duas placas eletrificadas que vão definir o supercapacitor, aqui é a placa positiva, aqui é a placa negativa, existe uma densidade maior de ligações de hidrogênio nessa região, que faz com que a EDL, né, a dupla camada elétrica da região positiva, praticamente não modifica. Então a gente passa a tratar o problema como um problema de viscosidade, né? Um problema de como mexer com isso. Nós já sabemos hoje, depois de muitos trabalhos, o Tércio e Leonardo trabalham bastante com isso, dentro do grupo, que a água é um impacto fulminante na DDP do dispositivo. Então, se você quer aumentar ou diminuir, não sabemos ainda direito, como a água interfere, basta você colocar lá e tem um voltímetro. O voltímetro que vai medir uma quantidade que não é do líquido iônico puro. Mesmo um pouquinho de água, mixaria de água. A água, geralmente, elas se encaixam aqui e isso é um problema. Mas a gente fez um teste. Chegamos a um percentual de hidratação razoável, onde nós também verificamos que a capacitância do dispositivo com esses líquidos iônicos ficam na faixa de 2.2, 2.8, que é o correspondente a grafeno, com os líquidos iônicos de alto desempenho. Lembrando que agora tem um líquido iônico que é orgânico, gente. Se isso aí vazar, você joga ali, é adubo, entendeu? É orgânico. Isso não faz mal para nada, não. A densidade de energia ficou na faixa de 3 joules por grama para uma voltagem entregue de 2 volts, o que é razoavelmente excelente, sabendo que grafeno, se você passa de 2,5, ele já começa a se deformar, começa a perder características do grafeno, da formação dele, e se tiver água envolvida, acima de 2,5, 3, você já tem decomposição da água. Nós não queremos isso. Queremos que o material permaneça da maneira que ele foi construído, porque é importante que esse tipo de material, supercapacitores, tenha essa vitalidade. Imagina você mandar isso para o espaço e lá ele vai ter que trabalhar lá. Você espera que ele dure pelo menos 10 anos lá. Né? Não é um material descartável, não é uma pilha que acabou aqui e você joga fora. Tá? Então, esse tipo de material favorece essa troca, entregando a mesma quantidade de padrões eletroquímicos de materiais de alto desempenho mais tóxicos. Né? Então, esse é um trabalho que foi publicado nessa revista, na Físico-Química da ACS, em colaboração com o professor Eudes. E assim, uma das características que a gente tem muito praticado dentro desse tipo de estudo é essa vontade, né, de também fazer um pouco de química, mas a química voltada para a química verde, que é uma tendência de forma global, de troca desses solventes mais agressivos, né, principalmente no meio ambiente. Tá? Bom, existem desafios ainda, né? Os desafios são bastantes ainda em relação aos líquidos iônicos do tipo eutéticos, né? Principalmente por conta da simulação. Essa viscosidade dele faz com que todas as configurações desenvolvidas durante a simulação de dinâmica molecular tenham uma altíssima correlação
E aí, termodinamicamente, você nunca chega numa condição onde você pode falar assim, não, isso aqui são configurações equilibradas, descorrelacionadas, no qual eu posso fazer estatística, e aí vem toda a parte da termodinâmica. Então, são simulações chatas de se fazer. Eu posso confessar aqui, porque os dois confessaram isso para mim, tanto o Henrique quanto o Lucas, quando estavam simulando com isso aí, eu quase tive que pegar um chicote e bater. Simula, porque eu professor, eu vou desistir desse negócio. É desse jeito. É mais ou menos isso. Mas ainda tem desafios. Quem gosta de desafio de simulação e não tem dó de simulação, é esse tipo de líquido iônico que você precisa aprender a trabalhar, porque é desgastante mesmo. Mas valeu a pena. Bom, um outro trabalho que a gente publicou, e esse aqui foi um trabalho assim que eu acho que o teste tem um carinho muito especial por esse trabalho aqui, porque nós discutimos assim numa tarde, e aí no outro dia a gente já estava mais montado as configurações e começamos a discutir e tal, e aí veio uma ideia de aplicação e o artigo foi escalando de uma maneira, rapidinho foi publicado na JPCB. É um artigo que a gente avalia a composição de uma bolha de água pura, solta no vácuo. À medida que você aumenta a temperatura da simulação, você percebe o inchaço da bolha e a perda de moléculas na superfície da bolha, ou seja, você começa a quebrar a tensão superficial, você começa a quebrar as ligações de hidrogênio. E as simulações indicam esses resultados. As simulações indicam como propriedades que as meninas da iniciação científica costumam calcular, que é o tempo de vida médio de uma ligação de hidrogênio, ela começa a cair. O gap de energia que eu preciso para quebrar uma ligação de hidrogênio, ele também começa a cair. Então, como manter uma bolha íntegra mesmo a temperaturas mais altas? Olha, a solução é você colocar um pouco de líquido iônico dentro dela. Ao fazer isso, você meio que restabelece as ligações de hidrogênio dentro da bolha e, de certa maneira, os líquidos iônicos caminham para uma região da bolha que mantém a bolha íntegra. Então, os nossos resultados mostram isso, né? Aqui eu peguei alguns exemplos, né, de temperatura de 300 para 323 Kelvin, a gente percebeu uma expansão de 4%, a redução da energia, né, dessa energia para quebrar uma ligação de hidrogênio caiu em torno de 11%, e o tempo de vida de uma ligação de hidrogênio entre as águas cai em torno de 25%. Veja que a temperatura, nem cheguei na temperatura ainda de evaporação, né? Bom, com líquidos iônicos, então, meu objetivo é esse, restabelecer essa rede de ligações de hidrogênio dentro dessa bolha, de modo que eu possa aumentar a temperatura dela e deixando ela íntegra. O fato é, você tem dois tipos de líquido iônico. Você tem líquidos iônicos que fazem ligações de hidrogênio, e tem líquidos iônicos que não fazem ligação de hidrogênio. Para que você quer estudar isso? Supercapacitores, em geral, são mantidos a uma temperatura mais alta. Agora eu sei que quando eu coloco água e líquido iônico, mesmo a temperatura mais alta, eu mantenho ligações de hidrogênio. Então, isso impacta no estudo de supercapacitores. Então, parece assim um trabalho que está descorrelacionado de tudo que a gente faz, mas não. Porque essa pequena bolha, ela pode estar dentro do líquido iônico, lá dentro do supercapacitor. Nossos resultados, para alguns deles, né? Isso aqui é uma figura da bolha pura. Aqui é a bolha com o líquido iônico prótico, que é colina e glicina. Esse líquido iônico ele faz uma quantidade muito boa de ligações de hidrogênio, mantém essa quantidade mantém a rede de ligações de hidrogênio, não água-água, mas água-colina-água, ou água-glicina-água. O líquido iônico se torna uma ponte entre as ligações de hidrogênio e água-água, e quando você tem os líquidos iônicos que não são próticos, né, que são apróticos, são aqueles que não fazem ligação de hidrogênio, em geral, eles formam uma camada setorial assim, na borda da bolha e mantém também a bolha, mas a bolha fica mais inchada, se percebe que se você aumenta muito a temperatura, ela começa a se desfazer também. Nesse caso aqui é mais segura, mais firme. Tá? Então, este trabalho, nós podemos quantificar esses resultados, né? Então, a vida útil da ligação de hidrogênio passa de 2,4 para 3 picos segundo. Você fala assim, isso não é nada. Não, isso é muito. Isso é relevante. Porque o fato de uma ligação de hidrogênio ser desligada, ela não desliga e fica solta, não. Não existe aquela, desapareceu. Não é isso.
Quando a ligação de hidrogênio desaparece, ela proporciona a ligação com outra molécula. Então, uma molécula ligada a molécula A ligada a B, quando ela desliga da B, ela se liga com a C. Então, é uma rede dinâmica de ligações de hidrogênio, em que cada uma delas passa a ter, em média, 3 picosegundos de tempo da simulação de contato. A quebra dessa ligação, que na água pura é em torno de 6,7, esse resultado é muito próximo ao reportado da literatura, chega a 7,3 com os líquidos iônicos, e uma coisa muito interessante é que você diminui a mobilidade, né? Você aumenta a quantidade de massa conectada, o sistema se torna mais pesado, mais travado, mais correlacionado, mais viscoso, e, portanto, você diminui a mobilidade do sistema como um todo. Tá? Isso tem aplicação direta na questão de aplicação de aerosóis, porque, em geral, né, se você aplica um aerosol na atmosfera, você não quer que, às vezes, aquela bolha se desfaça de forma completa, então você pode meio que pulverizar esse aerosol com um pouco de líquido iônico dentro dele, para manter íntegra a bolha, de tal maneira que você possa fazer alguma atividade em termos na atmosfera mesmo, né? Mas você estava colocando líquido iônico na atmosfera, isso pode ser, dependendo, se você colocar um biodegradável, quando ele precipitar, ele é adubo. Entende? Então, tem aplicações aí que vão de acordo com o que você quer. É claro que você não vai colocar um veneno na atmosfera, né? Mas aí o estudo é mais completo para realmente avaliar o impacto das ligações de hidrogênio dentro do contexto de tudo isso. Esse trabalho está publicado, é um trabalho do Terdes comigo, e a gente teve muito prazer de desenvolver esse trabalho publicado no JPCB. O quinto trabalho publicado também é um trabalho sobre supercapacitores, desenvolvido pelo Lucas. Esse trabalho aqui, ele busca um outro tipo de eletrólito verde. O fato de o Lucas tinha chorado tanto com o negócio dos líquidos iônicos eutéticos, que ele não queria mais mexer com isso. Eu falei assim, não, arruma outro líquido iônico aí, cara, vamos fazer de outro com o outro. Aí ele achou um líquido iônico orgânico, né, que era menos viscoso, mais tranquilo de trabalhar. Então, são os líquidos iônicos à base de ésteres, né? Esses são os componentes desse líquido iônico. Ainda temos um cátion que é o BEMIN, né? Então, obviamente, ele tem um certo teor de toxicidade. O BEMIN, ele tem esse teor, mas o contra-íon dele é basicamente orgânico, então isso aqui dá um contrabalanço, né? O desafio aqui é quem que é o par ideal. Quem que é o par ideal do líquido iônico para que você tenha um desempenho equivalente aos líquidos iônicos de alto desempenho, mas totalmente tóxicos, de tal maneira que você possa fazer essa substituição sem perder a janela elétrica, ou até mesmo entregando mais energia por densidade de massa do dispositivo. As simulações do Lucas demonstraram ainda que a EDL, né, essa camada próxima do eletrodo, ela fica muito bem formada para esse tipo de líquido iônico, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E aí se você integra essa quantidade de carga nessa região, a gente percebe que tem um acúmulo, né, de carga positiva perto do eletrodo negativo, depois ele alterna, então você tem uma camada alternada de carga. Percebemos que determinados tipos de partícula tinha uma certa preferência nessa região, e isso nos incomodou. Por quê? Porque quando você tem preferência na região, você pode não ter uma formação efetiva da dupla camada elétrica, ou um desfazer dela, porque ela precisa meio que se dar uma relaxada, que é a hora que a carga diminui dentro do capacitor. Isso aconteceu do lado esquerdo e do lado direito com condições diferentes. O lado esquerdo, que é, né, no caso aquele negativo, o grafeno é negativo, o íon BEMIN, que é positivo, adere a ele e você tem a dupla camada. É essa região que me interessa. Ela tem que ser feita e tem que estar dessa maneira aqui, de forma muito intensa. Porque você tem que ter uma densidade de carga aqui e uma densidade de carga trocada aqui. Então você tem um pequeno capacitor nesse intervalo. Eu falo supercapacitor, parece que é um só, né? Mas na verdade são dois. É um do lado esquerdo e um do lado direito. Você tem um supercapacitor que se forma do lado esquerdo, com a interface eletrodo-eletrólito, e do lado direito, outra interface dessa. Tá? São dois
nano, né? Vamos falar certo, 2 nano capacitorzinhos. Do lado positivo, tem um problema. O BEMIN, ele está por aqui, mas por ele ter uma fraca repulsão com o próprio grafeno, ele não sai dessa região, e por não sair dessa região, ele inibe a outra partícula contrária de entrar. E aí, se ele está ali, ele é muito grande, ele ocupa o espaço de cima do eletrodo, o contra-íon do eletrodo não aproxima. Então, eu tenho uma formação da dupla camada elétrica de forma ruim, degradada. O que eu preciso fazer, como fazer, para melhorar essa estrutura da dupla camada elétrica? Isso aqui é uma engenharia molecular. Eu estou tentando bolar um artifício para melhorar uma formação de camadas sucessivas de carga contrária em supercapacitores sobre grafeno. Ou seja, como que eu tenho que fazer para depositar de maneira correta determinadas partes de um eletrólito sobre uma superfície eletrificada? O resultado disso, aqui da mostra, né, isso é um gráfico, está no artigo, o BEMIN está aqui, ó. Ele sempre vai ter esse pico aqui, e os demais ficam com uma quantidade menor. Então o BEMIN, ele é enjoado, ele infiltra ali mesmo. Bom, nós fizemos alguns testes separados. O acetato, a quantidade dele na região próxima do eletrodo, pensa que aqui é o eletrodo, a quantidade dele é essa. É muito pouca. Então o eletrodo está com a carga muito alta, mas tem pouco acetato e não dá o contra-íon. O propanoato também não fede nem cheira. Não adiantou muita coisa não. Agora, o benzoato, ele tem uma quantidade de acúmulo de partículas muito alta próximo dessa fronteira. Isso é porque o benzoato tem esse anel aromático, e geralmente esse anel aromático se deita sobre o grafeno. Eles vão se empilhando sobre o grafeno. Isso faz com que o benzoato ocupe o espaço sobre o grafeno, criando uma camada contrária à do grafeno. Então, o benzoato é o ideal. Só que se você coloca benzoato nesse tipo de líquido iônico aqui, ele é mais viscoso, então você sempre tem um problema, né? Nós testamos outras condições. Vamos pensar o seguinte: precisamos de um parceiro do benzoato para ocupar, de certa maneira, essas lacunas que ficam do benzoato sobre a placa. Mas precisamos que essas pequenas partículas saiam, tenham maior mobilidade. Se eu coloco só benzoato, eles são muito imóveis, meio complicado. Então eu preciso colocar um outro parceiro dele. Começamos a testar o quê? Combinações. Então os líquidos puros, com acetato, BEMIN acetato, BEMIN benzoato, BEMIN propanato, com um pouco de água. Tudo isso aqui é diluído a 2 molar. Fizemos o teste com os normais, os binários, que são misturas, e um terciário com mistura de todos eles. Depois de muita análise, porque você acaba tendo uma variedade muito grande de parâmetros para você controlar aqui, e muita simulação, a gente conclui que o melhor é um pouco de acetato, que dá mobilidade ao líquido iônico, ou seja, é o acetato que sai da EDL, não é o benzoato mantém a EDL, o acetato meio que desloca, e isso faz com que o padrão do sistema, né, tenha a mobilidade que eu preciso dentro da EDL. Então, esse foi o candidato ideal, que é um sistema composto pelo benzoato e o acetato, a uma determinada quantidade de água, que é aquilo lá. Os líquidos iônicos à base de éster têm uma característica muito mais interessante em relação a outros líquidos iônicos, principalmente para a questão ecológica. O trabalho está publicado, é um dos trabalhos da tese do Lucas. O 6º trabalho que eu tenho para falar para vocês, eu vou até o 8º. O 6º trabalho que eu tenho para falar para vocês é um trabalho que surgiu assim de uma conversa com a Karina a respeito de como é que se confina coisas dentro de um nanotubo, né? E se isso poderia ser utilizado para alguma coisa. Nós sabemos que peptídeos se auto-organizam num espaço aberto, é natural deles. Mas e se eles estiverem colocados dentro de um espaço confinado, tipo um nanotubo de carbono? Então, nós fizemos essa simulação, a Karina fez a simulação, né? A mistura aqui são peptídeos à base de alanina, um nanotubo de carbono bem grandão para caber lá dentro, porque são bastante grandes. Aqui é uma figura da própria simulação, né? Você está vendo o contorno do nanotubo, e aqui dentro misturadão, tudo aleatório, os componentes do tipo A6D. São 6 alaninas e um D. D é o quê, Karina?
ácido aspargico, né? Então aqui está a alanina, que é 1, 2, 3, 4, 5, a sexta, isso aqui está conectado aqui. Então essa molécula, esse peptídeo, é o peptídeo que está dentro do nanogrupo de carbono. O que acontece com ele lá dentro? Esses peptídeos, eles têm uma preferência de se organizar de forma empilhada, em pé, um do lado do outro, formando uma membrana. Parece uma bolacha, bolachona mesmo. No nanotubo, esse comportamento não é assim. No nanotubo, o comportamento é esse. As alaninas ficam aglomeradas na borda do nanotubo, a borda interna do nanotubo, e o ácido aspargico fica centralizado, criando um canal aqui no centro, praticamente um canal hidrofílico, com alta densidade de carga, onde você pode escoar praticamente íons. Na aplicação de um campo elétrico nesse bicho aí, possivelmente os íons caminham junto do campo elétrico nessa direção. Um canal artificial, um condutor iônico artificial. Bom, os resultados mostram também que tem uma deformação no nanotubo. Em geral, essa deformação não acontece. Ele sofre uma pressão interna que deforma ele. Outra característica que a gente também viu é que, esse é o canal que eu falei para vocês, né? Essa aqui é uma réplica de toda a simulação, né? Tá em forma periódica. E uma coisa que a gente viu é que, como tem carga para tudo quanto é lado dessa simulação, a gente percebeu que partículas carregadas se acumulam no centro e, opostas a elas, partículas carregadas se acumulam nas bordas do nanotubo. Então, o nanotubo, além de ficar revestido por dentro de uma maneira interessante, por fora ele valoriza uma interação iônica com os íons que estão espalhados no ambiente externo. Esse trabalho está publicado na SS Ômega e recebeu aquela capa lá. O 7º trabalho é um trabalho também da Karina, que foi desenvolvida a partir de uma das membranas que ela já tinha simulado, numa iniciativa nossa de tentar não avaliar o material, mas avaliar a eficiência do material em cima de uma aplicação, né? Foi quando eu propus para a Karina que a tese dela deveria parar de começar a mexer com o material em termos de construção do material. Vamos criar um capítulo para avaliar a aplicação desses materiais. E uma das aplicações desse tipo de materiais orgânicos é captura de CO2. Hoje a captura de CO2 ela é trabalhosa, é custosa e às vezes até tóxica. É essencial para a indústria, porque CO2, todo mundo sabe, é um vilão do efeito estufa. E os componentes que são utilizados hoje dentro das indústrias para captura desse CO2, na lavagem desses materiais, para retirada desse CO2, isso pode varrer certas partes do material e são tóxicos. Se você usa uma membrana que ela é totalmente orgânica, se parte dela for embora junto com essa lavagem, não importa. Então você contribui de forma muito mais assim, valorizada, né? Tendo um material orgânico que faz isso. Bom, um dos resultados que nós obtivemos são esses. Nós testamos 2 membranas, uma membrana que a cabeça dela não tem carga e uma membrana que é carregada. Aqui o amarelinho aqui é íons de cloro, né? Então, por ela ser carregada positivamente, ela atrai um pouco o cloro, mas ela também atrai as moléculas de CO2. Nesse tipo de membrana, há uma atração maior, o que deforma um pouco a membrana. Então, você tem um aprisionamento das moléculas de CO2 de forma mais efetiva, e nesse tipo de estrutura você tem um aprisionamento mais leve. Você conseguiria lavar esse material de forma mais fácil e não teria tanto impacto no material. Esse aqui você teria que ter um certo cuidado na lavagem, né, desse material, porque ele realmente pode se degradar. Os resultados mostraram isso de forma muito eficiente a partir também de propriedades simples que a gente usa, mas que são caríssimas computacionalmente, que é o cálculo das energias, das ligações de hidrogênio e energias de interação. Uma comparação entre os dois materiais é que, nesse caso, que é o primeiro caso lá, né, as interações entre a histidina, que é a cabeça polar desse peptídeo, está em torno de 9,7 picosegundo. Na outra, que é a arginina, fica em torno de 341 picosegundo. Então, você tem um aumento cavalar aí de interação entre o CO2 e essa borda, né, essa superfície dessa estrutura. Tudo retirado de dinâmica molecular. Esse trabalho foi um trabalho muito bacana de fazer, que gerou frutos assim que a gente não posso nem falar aqui do que gerou, porque tem trabalhos da Ana Maria que está sendo desenvolvido com isso, trabalhos de alunos de pós-doutorado que estão chegando que vão trabalhar com isso, trabalhos de meninos de iniciação científica que também vão trabalhar com isso, tudo nessa
dessa lógica de aplicação para a captura de CO2, que é uma coisa extremamente emergente e que é muito bom de trabalhar com isso aí, viu? Muito legal. Por fim, o último trabalho que a gente desenvolveu foi um trabalho com o Lucas, e aí eu sacaneei com ele de novo, né? Falei para ele fazer um trabalho com os zeotéticos de novo, ele chiou demais, mas ele conseguiu fazer a simulação para abordar líquidos iônicos zeotéticos, mas à base de colina e fenol, né? Esses líquidos iônicos, eles têm uma característica bem interessante, estão começando a ser utilizados como consolventes, então a gente precisava meio que mapear como é que é o comportamento do líquido, não dele dentro do supercapacitor. Então é um estudo do líquido, do material, né? Um dos materiais dentro do supercapacitor. Existe um problema nesses líquidos iônicos, que é a água, né? A água, ela meio que é uma impureza dentro dos líquidos iônicos eutéticos e pode quebrar toda a estrutura molecular do líquido iônico, mas existe também um fato que se eu quero usar esses líquidos iônicos em supercapacitores, eu preciso diminuir a viscosidade dele, então eu preciso da água. Mas qual que é o tanto de água ideal? Quanto? Teste, aí voltou. Quanto de água idealmente eu posso colocar nesse material para que ele não perca as características dele, né? E que melhore efetivamente a ação dele dentro do supercapacitor. Então esse foi o teste, esse é o líquido iônico, né? A base de colina e o cloro aqui, esse é o fenol e um pouco de água que está lá. Um dos principais detalhes é que essa é a imagem da própria simulação do Lucas, né? Para você ver como é que o 10 ele é extremamente viscoso e com água você tem regiões que são hidratadas, regiões que não são. Então ele vira uma maionese meio melecada ali com um pouco de água, é mais ou menos isso. Não se mistura de forma completa, mas que tem uma característica muito interessante aqui que acontece com eles. Em determinado momento, com a quantidade de água, a interação colina e cloro e o fenol passa a não ser mais majoritária. O cloro passa a interagir mais com a água do que com os demais. E isso muda a característica do líquido iônico. Essa mudança de característica, quando isso aconteceu, a gente percebeu que houve uma queda na densidade do líquido iônico, e essa queda, ela vem junto com o aumento da constante de elétrica do líquido iônico. Peraí, eu tenho um dispositivo, eu quero colocar isso aí num dispositivo elétrico. Então, o aumento da constante de elétrica é favorável. Paramos aí e fomos estudar isso. E obtivemos um aumento que chega de 9,8 para 15. Né? Uma mobilidade totalmente reorganizada do líquido iônico. Uma proporção que em torno de 1 para 4 dentro daquelas estruturas lá. Né? A mobilidade ela chega a ser 8 vezes mais rápida dos elementos lá dentro do líquido do que numa condição de 1 para 2 na proporção do colina, cloro e fenol com a hidratação. Esse trabalho está publicado e agora ele passou para a segunda etapa, né? Onde o Lucas está trabalhando a parte de supercapacitores com ele. Então, é toda uma modelagem, tá vendo? Um processo de construção do líquido para depois a aplicação do líquido. Bom, isso foram as 8 capas que a gente produziu. Eu gostaria de fazer um rápido agradecimento, principalmente à equipe do Café Consciência, que sempre tem um cuidado com a gente aí para montar tudo isso. Especialmente a todos os colaboradores do grupo. Sem essas pessoas aí, nada desses trabalhos existem, né? A gente gerencia tudo isso, mas as pessoas que estão aí, que são fundamentais para a construção de todo esse trabalho. Hoje a gente roda essas contas todas dentro do laboratório multiusuário de computação científica do Instituto de Física. É tudo feito dentro da nossa casa. E assim, o gratificante é que os alunos se sentem contemplados com o trabalho que a gente desenvolve, né? E tenham respaldo nosso com a publicação também dos trabalhos deles, que vão virar as teses de doutorado, dissertação de mestrado, os resultados de iniciação científica e tudo mais, né? Os parceiros institucionais, CNPq, FAPEG, que também mantém o laboratório,
Isso é tudo que eu coloquei aqui, né, nessa apresentação que a gente tem trabalhado. Se você tem interesse em trabalhar um pouco sobre isso aí, me procure. A minha sala é a 232, antiga sala de Salviano. Aqui saiu errado, só 214, porque era a antiga minha que estava lá. É a 232 aqui em cima, aqui. Me procurem lá, que a gente conversa. A gente também trabalha hoje com criação de softwares, inteligência artificial. Espero no futuro poder voltar e comentar um pouco mais para vocês a respeito dessa linha de pesquisa que a gente também trabalha, mas por enquanto a gente está mantendo algumas coisas meio que em segredo aí, porque também a gente busca algumas patentes, então, né, se der dinheiro para a gente, ninguém é bobo, né? E, por fim, muitíssimo obrigado. Obrigado, Guilherme, por essa excelente palestra. Então, você passou dos 30 minutos, hein? Feio, hein? Mas são 8 trabalhos, né? Pessoal, estamos abertos para perguntas. Estamos aqui justamente Café com Ciência e a essência são vocês perguntando. Perguntas? Está passando no Instagram também, então se você puder fazer a pergunta, se vocês puderem fazer a pergunta aqui, ajuda para quem estiver lá. Quando você falou, na primeira capa, que você falou sobre aquela molécula lá que vocês desenvolveram, eu tive um trabalho de metodologia científica, eu tive que pesquisar sobre nanotecnologia no tratamento da malária. Daria para usar isso também, já que você falou que tem aplicação farmacêutica, daria para colocar isso em vacinas, para justamente ajudar em tratamento ou minimizar pelo menos o efeito de antimaláricos? Ótima pergunta. Esses peptídeos hoje é uma tecnologia nova em termos de desenvolvimento de moléculas, né, puramente orgânicas para tratamento de várias doenças. A maioria dos peptídeos, alguns deles são antimicrobianos, e aí a gente tem uma área de pesquisa sobre isso que fica praticamente na mão das meninas da física média que trabalham dentro do grupo. Além disso, alguns peptídeos têm um alto poder, né, já quase comprovado, na retenção do desenvolvimento do Alzheimer. Esse é um tipo de pesquisa que a gente tem interesse, às vezes a gente não consegue validar em termos de simulação como é que isso acontece. Mas a gente valida, por exemplo, estruturas que são utilizadas lá. Esse peptídeo em especial, esse formato de peptídeo, dá a ele algumas aplicações. Nos casos que nós trabalhamos, estão mais voltados para Alzheimer e antimicrobianos, para matar bactérias, mesmo esse tipo de coisa. Mas a gente não tem assim um foco nesse tipo de doença. Tá? No entanto, os peptídeos poderiam ter, e eventualmente a gente pode até desenvolver um trabalho especificamente para isso. Sim. Os peptídeos que formam micelas, em geral, eles são bolanfifílicos. Então, os bolanfifílicos, quem trabalhou com os bolanfifílicos do grupo foi o Douglas, que foi um aluno de doutorado anteriormente e já está em outra escala, né, Giovanni? Perguntas? Dentro da simulação, você repetiu diversas vezes aí que é um processo, mas dentro da simulação, como é que você observa a viscosidade? É uma observação, é uma medida? Que propriedade, o que você observa dentro da simulação que você está fazendo, que você fala associa isso com a viscosidade? Como é que você tira isso? Porque em diversos momentos isso é uma característica importante. Sim. A viscosidade é uma propriedade que a gente não consegue medi-la de forma direta. Mas existem propriedades que dão indício a ela. Os indícios são: se você tem uma alta rede de ligação de hidrogênio, com alto nível de complexidade da complexidade da rede, do tipo alto tempo de vida das ligações de hidrogênio,
alto valor para quebra da ligação de hidrogênio em termos energéticos, por volta de 20 kJ por mol. Isso vai, às vezes, confere 2, 3 nanosegundos, isso aqui eu estou falando em pico, hein? Mas você chega a ter nanosegundo de ligação de hidrogênio. Isso geralmente está associado a um coeficiente de fusão muito baixo. E a viscosidade tem relação com o coeficiente de fusão. Ele é medido em centímetro quadrado por segundo. É o quanto a molécula varre de área em segundo de simulação. Então você consegue estimar, em termos comparativos com, por exemplo, a água, que dá em torno de 5 centímetros quadrados por segundo, o quanto ela é mais viscoso que a água. Então essa é a métrica que a gente utiliza. Esse é o padrão ouro que praticamente a literatura usa. Vai em cima da água, que já é bem definido, tá? Vários modelos de água ficam em torno de 5 centímetros quadrados por segundo, a 300 Kelvin, e a partir disso você avalia, né, em termos em relação à água, a viscosidade da água, como é que o seu material se comporta. Em geral, nós estamos bem além disso, 7, 8. Então você está usando a relação de Einstein? Exatamente. A partir do MSD, a reação de Einstein está com coeficiente angular. Exato. Perguntas? Fazer a pergunta aqui, por favor. Professor, excelente palestra. Obrigado. Eu gostaria de saber se já tem aplicações no dia a dia das pessoas que vieram dessas pesquisas, dessas 8? Ou de outras? Supercapacitores, você pode comprar, se você tiver dinheiro, você compra agora. Do jeito que você quiser. Você encomenda lá, quer com eletrodos de grafeno, com esse líquido iônico que armazena tanto de energia que vai me entregar 3,5 volts. Eles mandam entregar na sua porta, se você tiver dinheiro. É bem caro, é muito caro, na verdade. Supercapacitores é algo assim, muito quente. A gente hoje lida com propriedades de supercapacitores que estão na fronteira de melhoria de supercapacitores mesmo. Sobre esses materiais que envolvem peptídeos, esses materiais são novos, né? A auto-organização peptídica é algo bastante conhecido, mas hoje é mais controlado, apesar de ele se organizar com base na formação dele. É auto-organizado. Mas hoje você começa a se ter aplicações, construção desse material de forma assim, vamos girar assim, quase que industrial, entendeu? Tem alguns grupos no mundo que fazem isso, até mesmo na UFABC tem grupo que faz esse tipo de coisa já. Peptídeos mesmo, você pode tem vários trabalhos que são usados para tratamento antiviral, antibacteriano. Então a gente avalia o peptídeo mesmo, às vezes são peptídeos muito grandes, com sequências de aminoácidos de 40 aminoácidos, acho que as meninas fizeram aí com mais ou menos isso, sobre membranas e como ele se adere à membrana, como ele ancora uma membrana que simula a membrana de uma bactéria, por exemplo. Então a aplicação é bem direta, assim, um dos trabalhos que infelizmente nós não conseguimos a capa dele, mas é um trabalho muito bonito que a gente fez junto com o LIFE, também a Karina participou, que foi um trabalho sobre a ivermectina. Como é que ela adere, como é que ela se enclausura dentro da membrana lipídica. E o trabalho foi assim, praticamente dar um norte para o pessoal do live fazer os experimentos. Eles estavam indo numa direção, nós falamos, não, a simulação fala outra, e quando eles foram na outra direção, foi em cima. Acho que mas o Sebastião deve estar até mexendo com alguma coisa de patente sobre isso aí, porque é um fármaco que poderia, por exemplo, se você dar ivermectina demais para cachorro, né, você pode matar o cachorro, mas aí como é que você vai salvar o cachorrinho? Tem uma maneira de se salvar, você dá tem uns caras doidos aí, né, Tércio? Tem uns caras que vão tomar TPG. É verdade, né? A gente tem que salvar os caras, né? Então você tem um tipo de micela específico que você entrega para essa pessoa. Essa micela ela tem um poder de captação da ivermectina e ela retira então a ivermectina da circulação da pessoa, ou do cachorro ou do animal. Então é uma aplicação direta mesmo. A questão que eu fiquei pensando muito era a questão do grafeno e dos nanotubos, que ainda não é um material que é tão produzido, né? Então eu fiquei pensando se essa baixa produção acarreta em não ter muitas aplicações no dia a dia hoje já. Não tem. Na época que eu estava escrevendo aquele artigo, esse, né, você está falando da SS ômega, né? Esse daqui. Eu confesso que quando eu mostrei essa ideia para a Karina,
A minha ideia era ao contrário, né, Karina? Era a gente colocar os peptídeos no revestimento externo, porque o nanotube é muito tóxico e a aplicação dele no corpo humano, por causa dessa toxicidade dele, é um problema. Então, tenta revestir ele externamente. Mas as simulações falharam miseravelmente, pelo menos a gente não conseguiu nada. Então, a gente pensou, não, e se a gente fizer alguma coisa interna? Será que o peptídeo, que tem capacidade de aglomeração para se formar em termos de membranas, como é que ele vai se organizar dentro de um espaço confinado? E, por surpresa nossa, ele se organiza daquela maneira, possibilitando um canal artificial ali, que, né, poderia ser utilizado de uma maneira específica. Não demos ainda qual que é essa maneira específica, mas é um dos trabalhos novos que a gente tem, então, no futuro, quem sabe, né, isso pode ser também utilizado. Pessoal, mais uma pergunta? Guilherme, você falou de simulação e é algo que sempre me preocupa, né? Sempre que qualquer lugar que eu vou, eu quero saber o seguinte. Eu só gostaria de você desse uma ideia para nós do tempo que é gasto, né, do CPU, das máquinas, porque falar de simulação e não falar do curso computacional, que significa cada uma dessas, por exemplo, esse primeiro trabalho você passou de 20 para 100, né, no tamanho, né? O que isso significou em termos de CPU mesmo? Porque isso é algo assim, você precisa, né? Aqui nós não pagamos as máquinas, mas lá fora você paga, né? Em termos de CPU, né? Exatamente, essa é uma questão fundamental quando a gente fala de simulação. Aqui, acho que a Karina é a que teve mais paciência, né? Eu sou o cara que cobra e ela é a pessoa que tem paciência, que está simulando uma coisa desse tipo. Aquele último lá foi extremamente longo. Na época nós não tínhamos assim algumas máquinas que a gente tem hoje, então a gente estava trabalhando com máquinas intermediárias que eram o top de linha da época, né? Estou falando há 3, 4 anos atrás, quando a gente começou a fazer esse trabalho. Esse trabalho demorou muito. Como uma das avaliações da ligação de hidrogênio, tirar a ligação de hidrogênio daquela fibra inteira, tivemos que tentar várias estratégias para tentar conseguir isso, porque o cálculo da ligação de hidrogênio, Salviano, por incrível que pareça, ele é muito, muito mais caro do que a própria simulação. Então, tirar a propriedade é caríssimo, porque envolve você avaliar todas elas, depois traçar uma correlação entre todas elas. Então, isso é de um custo computacional muito, muito alto. Felizmente, nós fomos conseguindo alguns editais, né? Então, hoje a gente trabalha com 27, então 30, né? Tem mais 30 máquinas exclusivas do pessoal do grupo, sendo que mais 3 que tem uns GPU, né? Então, o que é fazer uma conta dessa em GPU? Para você ter uma ideia, a última conta que eu passei para a Karina, e ela está olhando, eu estou realmente avaliando isso. A Karina está fazendo uma simulação em torno de 140 mil átomos, não é isso? Eu testei essa simulação num quad-core e num octo-core. No octo-core, que é mais ou menos o padrão que a gente tem, ela demoraria em torno de 4 meses. A Karina está fazendo na GPU em termos assim, de um dia para o outro, não é? Mais ou menos um dia para o outro. Então, mas tem um custo. Qual que é o custo? Uma GPU custa R$8.000. Você não pode colocar uma GPU dessa em qualquer computador. Então, só o computador, por exemplo, o Tertz comprou um para a gente colocar, a gente negociou, né, Tertz? Eu comprava a GPU e o Tertz o computador. Eu paguei quase 8, o Tertz pagou 12, né? Mais ou menos isso do computador. Então, é um computador de quase R$20.000, um computador. É claro, assim, que o computador estar disponível para o grupo também é uma coisa fundamental. A gente não entra em fila. O computador está com a Karina, ela vai entregar esse computador quando ela entregar o trabalho. O trabalho vai sair. Eu não preciso ficar esperando fulano, ciclano, fila. Então, não é essa a política. Para você ter um volume de trabalho desse tipo, de qualidade, você tem que entregar um computador para um estudante, o estudante se confortar para trabalhar em cima dele. Da maneira que ele trabalha, com o jeito que ele vai ter de se organizar lá, mas o computador é dele. A hora que ele quiser colocar a conta, ele coloca a conta. A hora que ele terminar, ele terminou, ele tira e passa para o próximo. Então, essa política tem alavancado muito a quantidade de trabalhos no grupo. Chega a ter momentos que, por exemplo, o Lucas pega 20 computadores do cluster, todo mundo entende, porque daqui a pouco o Lucas acaba e outro vai entrar. Né? A Maria fez conta nos computadores anteriores, em média 3 meses, né, mais ou menos, de cada uma das contas que ela fez. Ela fez mais de 20, né, isoladas. Eu fiz um teste, né, Maria? Deu em torno das 12 horas, né, a sua conta na GPU.
Então é outra realidade, né? E estamos falando de uma GPU RTX 5070 Ti. Não é a das mais assim, ignorantes, não. É uma... Já é, né? Muito ignorante. São 9.000 CUDA. 16 GB. Quanto você precisaria hoje para melhorar ainda mais sua capacidade? Nós submetemos... Se você tivesse uma fundação pronta para nós já pedimos deixar uma grana, quanto você precisaria agora? Me dá 10 computadores. 10 computadores de 20 mil. 200 mil, 200 mil é a pedida nossa na Universal. Interessante. Legal. Pessoal, perguntas? Nós estamos chegando quase no final aqui. No horário, né? Padrão. Mas antes de eu continuar, eu queria passar a palavra agora para o futuro doutorando. Quase, Henrique. quase. Tá. Calma aí, você Não, segura aí, Guilherme. Henrique, por favor, passa a sua mensagem. Boa tarde, pessoal. Atrapalhar um pouquinho o andamento do Café Consciência aqui rapidinho, só para passar um informe para vocês. Na semana que vem nós teremos a primeira edição do PROSE, que é o Programa de Seminários Acadêmicos, que nós da pós-graduação, estudantes da pós-graduação, em parceria com as entidades da graduação aqui do Instituto de Física, né, a Óptica, a LAFISMED e também a LEF, que são as ligas, né, dos cursos, faremos um ciclo de seminários em que os estudantes da pós-graduação e também os estudantes de graduação farão apresentações. Nós faremos reuniões mensais, sempre escalado aqui com o Café da Consciência. Então, vai ter uma edição do Café Consciência. Naquele mês nós teremos uma edição do Prosa, em uma dessas terças-feiras, nesse horário também, de 1h. E aí segue a agenda do café normalmente. E aí, uma vez por mês, nós nos encontraremos. Nós falaremos sobre alguns tópicos específicos. Então, na primeira edição, nós vamos apresentar um pouquinho do projeto, só para dizer para vocês como é que funciona. E nós teremos 3 estudantes de doutorado que fizeram o período sanduíche nos últimos anos. Então, nós teremos a Gabriela falando sobre o tempo que ela passou lá na China, fazendo o doutorado de sanduíche. Ela acabou de voltar, ela voltou mês passado, já passei para ela a missão de falar um pouquinho sobre como foi. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu período lá em Portugal. E também o João Vitor, que é aluno do professor Andres, que vai falar um pouquinho sobre o tempo dele lá no Johns Hopkins, nos Estados Unidos, em Baltimore. Então, eu convido todos vocês para participarem. Vai ser na próxima terça-feira, lá no Lab de Mídias, à 1h. Essa é a nossa primeira edição. Então, na próxima edição do Café Consciência, nós chamaremos vocês para outra edição no outro mês, mas sempre com assuntos que fazem sentido para vocês e para nós também. Então, a oportunidade de vocês aprenderem o que é feito aqui dentro pelos próprios estudantes também. Então, além dos professores que já vêm aqui no Café Consciência, ministram as palestras, nós teremos estudantes falando sobre o que eles fazem na prática, né? O que eles fazem aqui, certo? Então, aguardo vocês na próxima terça-feira, lá no Lab de Mídias. Muito obrigado, pessoal. Legal, Henrique. Não perca o Prosa, né? 1h, Prosa. né? Semana que vem. Ótimo. Pessoal, nós estamos chegando no final. Gostaria de agradecer novamente o Guilherme pela fantástica apresentação, pelo trabalho que vem desenvolvendo. É absurdo, sim, a qualidade que ele vem apresentando aí ao longo dos anos. Mais recentemente fica cada vez mais claro. Certamente ele tem umas coisas secretas que ele vai apresentar para a gente no futuro, depois que tiver tudo garantido, né? Tem gente até rindo aqui que sabe qual que é o segredo, né? Eu não sei qual que é, mas a gente consegue perceber pela qualidade do trabalho que está vindo aí. Tem sido um prazer aí estar trabalhando com o Guilherme também aí, junto com o Café com Ciência. Sem ele a gente não estaria conseguindo toda essa movimentação, conjuntamente também com o professor Giovanni e vários alunos que estão participando. Eu gostaria de dizer para vocês, antes de terminar mesmo, que dia 28 nós temos uma pesquisadora que é membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências, que está vindo lá da Universidade Federal de Berlândia. Era professora da UFAL e agora voltou para a Federal de Berlândia, e ela vai estar vindo aí dia 28. Então, dia 25, desculpa, dia 25, é terça-feira sempre, dia 25, não dia 28, dia 25, é terça-feira. Então fiquem atentos aí quando a gente for anunciar, tá bom? Então, gostaria de agradecer novamente ao Guilherme, uma salva de palmas para ele. Muito obrigado. Obrigado.
E obrigado pela presença de todos. E aguardo vocês nos próximos Café Consciência. E não esqueça do Prosa aí. Uma oportunidade para todo mundo estar vendo também mais ciência. Boa semana a todos. Pessoal, não esqueça a turma do Café Consciência para tirar as fotos, tá bom? A equipe. Nós temos que tirar foto com o palestrante para colocar na mídia. Ô Guilherme, você desligou, cara? Coloca lá de novo, por favor. André, você tá aí, cara? E aí, após as fotos, tenho certeza que o professor Guilherme pode responder várias perguntas aí, tá bom? Fotos são rapidinho. Turma do café, quem é que tá aí?